Fã ou fanático? Os limites entre a admiração e a obsessão. Olá, minha gente! Vamos falar de fãs, ídolos. Eu sou fã de temas sobre resistência cultural, de narrativas que promovem reflexões sobre identidade, sobre memória. Sou fã de artistas, como no campo da música, o Bob Dylan, David Bowie, Pink Floyd, Tina Turner. Por aqui o Chico César, Chico Buarque, Caetano, Bethânia, e dentre os escritores, são tantos, né, mas citando assim de memória, o Inácio de Loyola Brandão, o Tino Freitas, o Jonas Ribeiro, Ana Maria Machado, o Silvio Ortoff, Ana Neila Torquato. Ai, tanta gente, né, que a gente é fã no cinema, são tantos. E sou fã de pessoas também, assim, né, cotidianas. E você? Fala aqui pra mim. Você é fã de quem? Do quê? Mas cuidado, esse é o nosso papo de hoje. A distância que separa o fã do fanático, em muitos casos, pode ser imperceptível e, no extremo, pode ser seriamente perigoso. Uma admiração inicial pode evoluir para um tipo de devoção, idolatria e obsessão doentias, que podem ser trágicas no final. A concepção da ideia de fã e de ídolo vem de longínqua data. E eu lhe convido a vir comigo e conhecer um pouco dessa história, porque é conhecendo que a gente se precavém, a gente determina, estabelece os nossos limites. E então você me dá o prazer dessa sua honrosa companhia? Então, comecemos com a ideia de devoção. Essa palavra tem origem no verbo devotio. Na verdade, no latim, devotio é o substantivo, que por sua vez se origina do verbo devolvere, que significa algo como prometer, consagrar, dedicar. Na nossa ancestralidade, então, devotio significava um ato de entrega ou de consagração a uma divindade. Daí, devoção, deificar, divindade. Geralmente acompanhado de promessas ou sacrifícios. Devoção estava ligada em algum momento a sacrifícios. Presta atenção. Com o tempo, o significado foi se ampliando para descrever uma devoção extrema, não qualquer devoção, extrema a pessoas, a coisas, objetos, ideologias, muitas vezes com conotação negativa, associada à perda do senso crítico ou caracterizada pelo exagero na admiração. E agora uma outra palavra que está intimamente ligada a essa primeira é idolatria, que tem origem no grego antigo eidolateria, que é algo como uma adoração excessiva de imagens, e aí vem, ou de deuses falsos, conceito que foi adotado pelo latim, agora sim, idolatria, mas se manteve a ideia de culto exagerado a figuras ou representações sagradas. Então veja, ali sempre em torno do campo do sagrado. Agora vem a palavra fã, que na língua portuguesa, F-A-T-I-O, fã, tem a sua origem no inglês, fan, e por sua vez é uma redução de fanatic, que também por sua vez vem do latim fanaticus, que significa inspirado pelos deuses. Presta atenção de novo, essa ideia do sagrado sendo aí
imbuído. Ou poderia se traduzir também, além da concepção de inspiração pelos deuses, também possuído. E isso é importante que nós percebamos. Possuído por uma devoção extrema. Então, se a pessoa perdeu o senso crítico, e agora na ideia de fanáticos, ela é simplesmente tomada, possuída por uma devoção extrema que ela não vai dar conta do autocontrole. Bem, na Roma Antiga, fanáticos se referia a seguidores fervorosos de cultos religiosos. De novo, estamos no campo aí da religião. Mas assim, especialmente aqueles que realizavam práticas extremas em nome da fé. Trazendo de novo aqui para a contemporaneidade, mais tardia, no inglês, fanatic passou a ser usado ali pelo século XVII para descrever pessoas, de novo, com devoção exagerada, especialmente nos campos religiosos. No final do XIX, a palavra fanatic foi abreviada, foi reduzida para fan, sendo usada, então, a partir daí, para designar entusiastas do campo dos esportes, da música e da cultura popular. Então, nesse momento ali, pelo XIX, foi trazida para o campo das celebridades da cultura pop, da música, saindo dessa região aí, desse perímetro das práticas religiosas. Embora a adoração de figuras públicas remonte às antiguidades, Egito, Grécia e Roma, a figura do fã, como conhecemos hoje, começou a se consolidar somente ali a partir do século XIX, impulsionada pelo avanço da mídia e da cultura pop. Mas o início dessa história mesmo remonta, como eu disse, à Antiguidade Clássica, Egito, Grécia e a Roma antigas, quando havia ali uma fortíssima devoção aos líderes, aos filósofos, aos imperadores e aos gladiadores. Esses dois últimos casos, especialmente na Roma, em Roma Antiga. No Império Romano, como um exemplo bastante curioso, os imperadores eram alvos de grande veneração. Por isso que se erguiam estátuas imensas em homenagem aos imperadores. Extrema devoção. Durante a Idade Média, essa devoção migrou para os santos e as figuras religiosas. Volta o campo religioso ao cenário. Então aí o culto aos santos funcionava de maneira semelhante a este fanatismo moderno, com relíquias sendo adoradas e fiéis, longas procissões, viajando longas distâncias para homenagear ou idolatrar seus ídolos espirituais. O surgimento da imprensa e dos meios de comunicação de massa transformou de novo o conceito de fã. Então, escritores, a exemplo de Charles Dickens e Alexandre Dumas, já tinham grandes grupos de admiradores que seguiam suas publicações com muito fervor, acreditem. O teatro e o início da fotografia também foram fatores que impulsionaram o culto às celebridades, criando as primeiras estrelas da cultura popular. E aí, no século XX, vem o cinema, a música e o esporte, que transformaram o fã em um fenômeno de massa, já muito parecido com o que vemos hoje. A ascensão de ícones como Charlie Chaplin, Frank Sinatra, Elvis Presley, Beatles, fez com que multidões de admiradores desenvolvessem um comportamento
intenso e emocional. Durante a década de 1960, já que eu citei os Beatles, a Beatlemania marcou um dos maiores fenômenos de fanatismo da história. A gente vê imagens da época de fãs chorando, desmaiando, perseguindo avidamente a banda por onde quer que ela passasse. Mas aí vai piorar. Com o advento da televisão e das revistas especializadas, o fã passou a ser uma peça central na indústria do entretenimento. Clube de fãs. Clubes de fãs começaram a se organizar em torno do mundo todo, de modo formal, institucional. E produtos relacionados aos ídolos passaram a ser comercializados em larga escala. Ou seja, potencializando essa prática do fanatismo. No século XXI, nós chegamos na nossa contemporaneidade, é a chegada da internet, que vai revolucionar a forma como os fãs interagem com os seus ídolos. As redes sociais e um pouco depois as plataformas de streaming aproximaram celebridades e admiradores, permitindo interações diretas, nem sempre pacíficas. O fanatismo pode ser uma força positiva se a gente se apoia na ideia do fã. E sim, a ideia do fã e gera engajamento, potencializa o próprio comércio em torno do ídolo, da celebridade, produz também um senso de comunidade, as comunidades de fãs. No entanto, também pode levar a comportamentos extremos, como a obsessão, a invasão de privacidade. Casos de stalkers, ou os perseguidores, e também de reações, ações e reações agressivas em debates entre clubes de fãs, o que o povo chama de fandoms, são exemplos do lado, vamos dizer, negativo da cultura fã. Mas apesar disso, fãs também fazem coisas bem bacanas. Fãs organizam em torno do planeta, em torno dos seus ídolos e personalidades, campanhas beneficentes, promovem causas sociais. Isso é bacana. Mas e quando a admiração se torna obsessão? A devoção a uma ideia, pessoa ou grupo pode ser, sim, na sua dose certa, dentro da sua autorregulação, uma coisa positiva, bem bacana. Gera senso de pertencimento, motivação, automotivação e motivação, inclusive, dos seus ídolos. No entanto, quando essa admiração se torna, de novo, extrema, ultrapassando os limites do racional e do ético, aí sim estamos diante do fanatismo. Um fenômeno perigoso que pode causar prejuízos irreversíveis, tanto individuais quanto coletivos. O fanático, minha gente, deixa de questionar aquilo que acredita ou defende. Simples assim. Ele aceita cegamente, sem as suas reflexões críticas, ideias, opiniões e atitudes do grupo ou da figura que idolatra, ignorando evidências contrárias. Isso é muito sério. Essa falta de senso crítico pode levar à desinformação, né? As fake news e outras coisas correlatas, tornando a pessoa vulnerável à manipulação. O fanatismo, seja ele religioso, político, esportivo, cultural, qualquer um que seja, de qualquer natureza, pode gerar
uma coisa chamada intolerância. O fanático, a fanática, considera que apenas a sua visão é correta. E, é claro, rejeita tenazmente, contundentemente, qualquer opinião diferente da dela. Isso pode levar a conflitos devastadores, discursos de ódio e até a violência, seja no ambiente virtual ou no mundo real. Muitas vezes, o fanático passa a se definir exclusivamente por sua devoção a algo ou a alguém. Só isso. Essa pessoa baseia toda a sua vida e valores em torno de uma obsessão, dessa obsessão, deixando de lado suas próprias opiniões, seus interesses e seus relacionamentos. O fanatismo pode causar ansiedade, paranoia e comportamento obsessivo compulsivo. No caso de ídolos da cultura pop, por exemplo, há fãs que se sentem emocionalmente dependentes dos seus artistas favoritos. E nós vemos, muitos sofrem crises emocionais intensas quando algo não sai como ela idealizou. Em casos extremos, isso é muito sério, o fanatismo pode gerar atos de violência extrema, como eu disse ainda há pouco, como o stalking, como atentados, como seitas destrutivas e até suicídios coletivos, como a história, infelizmente, registra de modo muito amplo. E até de ataques terroristas, né, gente? Perseguições religiosas, ataques terroristas, enfim. A admiração e a paixão por uma ideia, crença ou figura pública são naturais e podem ser saudáveis, por que não? No entanto, e de novo, é fundamental o equilíbrio, fundamental exercitar o pensamento crítico e, sobretudo, respeitar a diversidade de opiniões. O limite entre o entusiasmo e o fanatismo pode ser tênue. É tênue, é um liame muito tênue. E é essencial reconhecê-lo para evitar os perigos dessa obsessão descontrolada. Diante de tudo isso, fica o alerta, né? Ser fã é uma experiência poderosa, capaz de conectar pessoas, capaz de inspirar mudanças, alimentar paixões. Mas quando a admiração cega toma o lugar do discernimento, os riscos são iminentes de que se tornem reais. No limite entre o entusiasmo e a obsessão, é essencial manter a consciência crítica e não perder de vista quem nós realmente somos. Preservar a nossa própria identidade. Afinal, todo ídolo é humano e nenhum deve ser maior do que a nossa própria identidade. Então é isso. Hoje eu fico por aqui, mas antes de você ir, eu quero te ouvir. Na sua opinião, qual a diferença entre a admiração saudável e o fanatismo? E você já presenciou algum caso extremo? Já teve um ídolo na infância, na juventude, e depois de adulto percebeu que sua visão sobre ele mudou? Me conta, como foi isso? Como foi essa mudança? Então, obrigado por ter assistido até aqui. E se você se esqueceu de dar o seu joinha, ainda dá tempo. Ah, claro, e por favor se inscreva no canal, para que eu possa continuar te trazendo mais conhecimento e cultura para você. Conheça também as minhas obras, as minhas palestras no meu website simãodemiranda.com.br e acompanhe o meu perfil no Instagram, @simãodemiranda. Sigamos então, esperançando por relações saudáveis com os nossos ídolos, sem cairmos no fanatismo. Um abraço do seu fã.